Salve, salve, meus grandes guerreiros e guerreiras. Vem pra cá o método aprovação em concurso público. Galera, as matrículas do Serei Delta 2.0 estão abertas. Cerca de 80% das vagas já foram preenchidas em menos, tá? Acho que vai fazer 24 horas agora. Tá bombando. Agradeço a galera pela confiança no nosso trabalho. Com certeza vai ser um grande desafio. Tá? Eu quero que você, que já esteja matriculado na turma Serei Delta 2.0, continue nessa vibração, continue com sangue no olho. Mas muito obrigado, você que já se inscreveu, você que está acreditando no nosso trabalho, está acreditando no meu método, no nosso material. Vamos que vamos. Fé na missão que o bicho vai pegar. Esse ano é um ano histórico para os concursos de delegado de polícia. Então você está fazendo exatamente a escolha. E eu vou comprovar que essa escolha é a escolha certa, certo? Você vai sentir isso. Tá? Em um mês, você vai aprender a estudar comigo. Eu vou te ensinar a estudar estrategicamente em um mês. O que você não aprendeu até hoje. A fazer um planejamento individual com qualidade. A fazer um resumo matador. A fazer a técnica de revisões com eficiência. E você vê seu rendimento fazendo assim, ó. Desse jeito. Praticamente a gente não tem tempo para estudar. Tá? Você tendo tempo, eu sempre falo isso, ou não, você tem que ter um conteúdo que seja didático, que seja objetivo, que tenha uma linguagem direcionada para o concurso que você escolheu, que é delegado de polícia. Não adianta ter um material genérico, o material tem que ser específico. Não adianta ter um material carregado, né, de conceitos. O material tem que falar a língua do examinador da banca. O material é todo construído, tá, com essa filosofia de concursos de delegado de polícia, de provas, de pesquisa de provas, de editais. É alto nível. Além de tudo, eu levar todo o meu conhecimento em relação à estratégia, a processo neurolinguístico, para memorização com bizus, macetes, quadro, para você fixar rápido, quadro comparativo, quadro esquemático, que é uma técnica que eu desenvolvi já há muito tempo, eu estudo com essa técnica, e tudo compartilhado em um só material. Fragmento da legislação, fragmento da doutrina, fragmento da jurisprudência, tudo ligado àquele assunto que efetivamente cai no concurso de delegado de polícia. Você vai chegar na prova com sangue no olho para disputar a vaga. Eu creio nisso, tá? Porque a gente está fazendo uma maratona de crenças limitativas. O que seria um professor crenças limitativas para quem estuda para concurso público? São boatos, são coisas que você ouve e que, sem você saber, você começa a acreditar, achar que é verdade, porque não tem ninguém para te ajudar com experiência para te dizer que aquilo ali não é uma verdade que você pode fazer. Pelo contrário, você vai ter qualidade no que você está fazendo em relação aos estudos. Então o que acontece? Hoje uma das crenças limitantes que nós falaremos é o seguinte: eu tive o contato com o estudo. Eu já posso fazer questões, professor, porque eu já ouvi falar que quando a gente estuda um conteúdo, o ideal é a gente só fazer exercício, só fazer questões depois de um determinado período, porque senão a gente vai se enganar, porque a matéria está fresca na cabeça e aí fica fácil. Não dá para a gente saber realmente se a gente conseguiu aprender ou não. Quem já ouviu falar isso? Isso estou falando sério, tá? Vários seguidores, vários alunos recém-chegados perguntavam: professor, eu não sabia que eu tinha que ler o conteúdo e já fixar o conteúdo. Eu sempre ouvi falar, e na verdade isso você aprende na escola, na faculdade, e você deve aprender primeiro o conteúdo, você deve exaurir o conteúdo para depois você fazer exercício, para depois você se testar. Então, isso é uma verdade ou é uma mentira? Isso é uma crença ou não? Bom, isso é mentira. Isso é uma crença que limita a sua forma de estudar com qualidade. E quando eu falo que é mentira, eu comprovo por base estatística que essa crença limitante, na verdade, aventada para vários estudantes, ela não tem
fundamento nem científico e nem prático. O que acontece? Só para vocês terem uma ideia, nós temos um fenômeno que na verdade ele é um processo que acontece dentro da nossa cabecinha, chamada curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? De uma forma muito prática, vamos supor que você tenha lido hoje Direito Penal, a parte de aplicação da lei penal. Então você vai ler todas as regras em relação desde o artigo 1º, né, o princípio da legalidade, da reserva legal, da anterioridade da lei penal, a parte da abolição crimes, aí vai entrar na lei temporal, lei excepcional, aí você vai entrar na parte da teoria do crime, né, onde tem ali o tempo do crime, no artigo 4º, depois o artigo 6º, o lugar do crime, que adota a teoria da ubiquidade, né, o lugar do crime, o tempo do crime adota a teoria da atividade, que é aquele chamado luta. Aí tudo bem, você vai para os princípios, o novatio legis impégios, o novatio legis in melius, a lei nova que retroage, né, favoravelmente, o princípio da retroatividade benéfica, o princípio da ultraatividade, dentro da extraatividade do direito penal, você vai estudar tudo isso. Tranquilo? Você estudou tudo isso. Aí presta atenção. E a partir daí, o que você vai fazer? Muitos acreditam, tá, por ouvir essa mentira, que a leitura ela já é suficiente para o aprendizado. E às vezes deixa para fazer resolução de questões no outro dia. Ou deixa para fazer resolução de questões no final de semana. Tá certo ou errado? Está muito errado. Muito errado. Aprenda uma coisa, de forma muito prática. Para você aumentar o seu desempenho, para você aumentar o seu rendimento, você não precisa fazer nada mirabolante, igual alguns outros professores querem ensinar. É muito simples. Inclusive isso eu ensino para os meus alunos, que faz parte do método que eu criei e aprimorei, que é a chamada técnica da revisão imediata, o RI. Como é que é, professor? RI, isso, técnica da revisão imediata. O que acontece? Quanto mais rápido você fixar o conteúdo que você estudou, o conteúdo que você teve contato, maior será o seu rendimento, maior será o seu desempenho. Exatamente o contrário que a crença limitante, tá, empregada por alguns, defende. Que não, você não pode ter contato com o conteúdo, senão você vai se enganar. Você acabou de estudar, aquilo ali seria um falso aprendizado. Exatamente o contrário. Por quê? Porque seu cérebro ele tem esse fenômeno da curva de esquecimento. Quanto mais tempo você levar para fixar o conteúdo, mais informação vai se esvaindo, mais informação você vai perdendo da sua cabecinha, do seu cérebro. É simples assim. É como se fosse a metáfora do balde furado. Você tem um balde, você enche o balde d'água e você vem aqui embaixo e fura. Ele vai ficar vazando. Você tem que estar enchendo. Só que, metaforicamente dizendo, essa recomposição da água do balde furado não é você ficar fazendo leitura e releitura, leitura e releitura. Não. É você exatamente ter um processo de eficiente de revisão combinado com a fixação do conteúdo. E qual seria o processo de fixação do conteúdo, professor? Nós temos vários. Nos nossos materiais, nós trabalhamos com vários. A gente trabalha com a palavra-chave marcada, a gente trabalha com a parte de bizu, tá? Alguns chamam de mnemônico, né? São dicas, macetes. A gente trabalha com o quadro esquemático, fazendo a comparação de institutos. E trabalhamos também com as questões comentadas. Então, a gente trabalha com todos, mas o que é diferencial são as questões comentadas. Então o segredo é muito simples. Quanto mais rápido você fixar o conteúdo após a leitura, melhor vai ser o seu aproveitamento. Entendeu? Você que hoje está com dificuldade de melhorar seu rendimento, você que hoje está estagnado, não consegue progredir no seu estudo, é exatamente isso que você precisa fazer. Mas tem um detalhe muito importante. Por quê? Você sempre foi educado, você sempre aprendeu, praticamente sua vida toda, a ter que exaurir o conteúdo. E não há essa necessidade. Você tem que trabalhar dentro da realidade, da fração da hora que você tem para estudar. Aí já é outra técnica que é chamada TMM, que é a técnica do meio a meio. Ou seja, se eu tenho 1 hora para estudar,
direito penal, o assunto aplicação da lei penal, em tese eu tenho que destinar uma fração dessa hora para eu poder fixar o conteúdo, independentemente se eu tenha exaurido ou não. É aí que está o segredo, a cereja do bolo. Ah, é, professor? Ué, mas ainda assim eu vou fazer exercício dentro do que eu não aprendi direito ainda? Exatamente isso. Esse é o segredo. Então você vai ter acesso ao conteúdo, você vai tentar destinar a metade do tempo. Mas de repente a metade pode ser muito para você. Você está aprendendo a matéria. Você não está tendo já o segundo, terceiro, quarto contato com a matéria. Que é como se você já tivesse estudado e você está refazendo, né, aquele conteúdo, aquele estudo. Não. Vamos supor que seja aquele estudo lento, retardado, o primeiro contato. O que você vai fazer? Você vai destinar pelo menos o período, né, de 1 hora, destine pelo menos 40 minutos, uma média, e deixe os outros 20 minutos para você fazer questões comentadas ligadas diretamente a esse assunto. Isso vai fazer com que a curva do esquecimento seja retardada, bloqueada, ela fica travada. Vai fazer seu rendimento melhorar de forma absurda. E não é algo que seja, de certa forma, ilusório ou enganoso. Não, você vai estar exatamente fazendo com que o conteúdo seja fixado pela melhor forma da atualidade, que é a questão comentada. É simples assim, é muito simples. Óbvio que assim, tem um desdobramento nesse contexto, né? Mas não seria didático falar. O que eu estou te explicando agora vai ser suficiente para aumentar seu rendimento de forma estúpida. Num primeiro contato que você tiver com o assunto que você esteja estagnado hoje. Então quebre essa crença limitante, se livre dessas barreiras, desses empecilhos que algumas pessoas sem experiência ficam falando, porque não é verdade. Quanto mais rápido você fixar o conteúdo após a leitura, mais rápido você vai conseguir manter na sua memória de trabalho. E você sabe o que é memória de trabalho? É memória de curto, memória de longo prazo, tá? É toda a sua rede neural, do seu sistema nervoso central. Isso vai fazer com que, quando você tiver de novo estudar esse assunto, ainda que leve um determinado período, você consiga manter seu rendimento. Olha que maravilha, né? Uma coisa simples. Se vocês observarem, para materializar, vocês conseguirem ter um entendimento melhor, muitos já conseguiram baixar meus materiais, já conseguiram ler meus materiais, a lei de abuso de autoridade, a lei de drogas esquematizada, tudo esquematizado, a lei de tortura esquematizada, a lei de lavagens e capitais esquematizada, tudo isso fica na bio, né? Ali no meu perfil aqui no Instagram. E você observa que a linguagem que eu utilizo no material é exatamente esse processo neurolinguístico avançado, de você ter leitura e o mais próximo possível você ter a possibilidade de fixar o que você estudou do que você leu. Entendeu? Você tem acesso ao conteúdo e você fixa o conteúdo. Você tem acesso ao conteúdo e você fixa o conteúdo. A perda do aproveitamento do que você estudou é mínima. Você tem uma melhora em 90% na fixação do conteúdo. Isso é extraordinário. Então, assim, cuidado com essa crença limitante. Por favor, de que você precisa exaurir todo o conteúdo. Você precisa deixar para fixar o conteúdo, né, por meio de questões, exercícios, no outro dia ou num final de semana. Porque senão você estará se enganando por ter acabado de ler a matéria, é exatamente o contrário. Tudo bem? Entenderam isso? A colega aqui está perguntando, o curso abrange os concursos de delegado do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro? Com certeza, abrange. Eu vou mais além, com o direcionamento, ok, para a prova preambular objetiva específico do que realmente vem sendo cobrado nas provas de delegado. Tá? Para você ter ideia, nós somos o único curso hoje que disponibiliza todo o conteúdo. No geral, são cerca de 16 disciplinas, no geral, para a carreira de delegado de polícia. Aí você vai fazer, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, o Paraná, vai ter uma aula que eu vou te orientar para a gente saber quantas disciplinas você vai ter que estudar, para direcionar, para montar sua organização, né, sua tabela de estudos por grupos
para você começar a executar. O material todo completo. Nós temos assim, todos os materiais são todos esquematizados, com quadro, com marcação, com questões comentadas. Assim, é um nível muito alto, certo? E isso faz com que você consiga, num único material, se organizar muito melhor. Tá? Vai ser cobrado para o Rio de Janeiro e também para o Paraná. Por isso que o nosso material ele é completo. O assunto que tem maior incidência na prova de delegado, ele já abrange ali a legislação ligada àquele assunto, o posicionamento doutrinário ligado àquele assunto e a jurisprudência ligada àquele assunto. Ao invés de você, por exemplo, ter que estar com um vade-mecum aqui, uma doutrina aqui e o livro do Dizer o Direito aqui, né, são 3 materiais, e ficar pesquisando, lendo separadamente, tendo que reservar um período para estudar só a legislação ou só o fragmento da doutrina ou só o fragmento de jurisprudência, isso não existe. Isso não existe. Isso é uma técnica que eu sempre falei com meus alunos, é o chamado resumo, né, do RQX3. Numa cajadada, você mata 3 coelhos. Seu estudo ganha qualidade. Você consegue manter a concisão, o foco no que você está fazendo. Tá entendendo? É outro nível. E hoje eu falo para você, o material está totalmente atualizado e a qualidade está estúpida. Abrange todos esses concursos. O Serei Delta 2.0 abrange todos os concursos previstos para esse ano. São 10 concursos previstos para esse ano. Tá? Delegado Rio de Janeiro, delegado Paraná, delegado Pará, delegado Rio Grande do Norte, delegado do Ceará, delegado Bahia, Alagoas, delegado Roraima, delegado Amazonas. Abrange todos os concursos de delegado de polícia. Tá? E você vai ganhar muita organização, né? Vai facilitar todo o seu estudo e muita qualidade, tá alto nível. Tá? Só para você ter ideia, esse material para ser construído é um trabalho do cacete. Tá? Foram pesquisadas todas as provas de delegado de polícia, de 10 anos até aqui, todas as provas. Delegado Maranhão, delegado Sergipe, foi aplicado pela Sebrasp, antiga CESP-NB, agora 2018. A parte de delegado da Polícia Federal, delegado Rio de Janeiro, prova de 2012, 2009, as provas foram pesquisadas. Delegado do Espírito Santo, prova recente, 2019. Delegado de Alagoas, delegado Bahia, delegado Rio Grande do Sul, delegado Minas Gerais, delegado de Santa Catarina, todas as provas de delegado de polícia. Deu um trabalho do cacete, prova demais. E eu sou coordenador, eu fiquei de frente, fazendo um mapeamento e fazendo também, tanto as provas quanto os editais, o cruzamento. E, pasmem, pelo incrível que pareça, se você pegar uns 3 editais, você vai entender. Não precisa pegar muito não, pega só 3 editais e compare o que o edital cobra em direito penal para delegado de São Paulo, o que cobra em direito penal delegado do Rio, e o que cobra em direito penal, por exemplo, delegado do Rio Grande do Norte. Bancas diferentes, tá? Estados diferentes, só que a carreira ela é a mesma, delegado de polícia. É aí que está o segredo. Você vai ver que o edital é praticamente réplica. E, pasme, mais ainda, você vai olhar a prova para emular o objetivo. Seja Rio de Janeiro, seja qualquer outra prova de delegado. Você vê que tem um balanceamento na cobrança das questões. Varia, né? Em relação a mais um pouco de legislação, em algum mais doutrina, um pouco mais de jurisprudência. Por isso que o material ele já é completo. Mas o interessante é que o assunto ele vai se replicando. É muito interessante. Então, assim, a gente fez todo um estudo, né? Eu estou, assim, muita experiência. 19 anos no mundo do concurso. Eu já tenho 10 anos de docência, né? Como penal, direito penal e leis extravagantes, em aula. Eu já desenvolvi e coloquei meu método em prática, desde... Ele foi embrionado no ano de 2000, embrionado. Eu comecei exatamente a fazer com que ele tivesse forma. Ali, início de 2008, já começou a surtir efeito. Eu fui aprovado no meu primeiro concurso, perdi no TAF, mas eu fui aprovado e nomeado em 2009 como agente penitenciário federal. Depois passei para delegado do Espírito Santo, foi o meu primeiro concurso de nível superior e o primeiro concurso para delegado de polícia, ok? Eu tive um estudo, que eu fiz todo um esquema. Na época eu estava dando muita aula, eu não tinha tempo. E eu lembro exatamente o que eu fiz. Eu estudei 45 dias, exatos 45 dias, de forma assim, só com o mapeamento que eu fiz, tá? Como se fosse hoje o edital codificado, e fazendo uma bateria de resolução de questões comentadas,
mas com uma intercalação e uma realização de resumos, que na época eu já tinha criado o caderno de resumo, que hoje eles chamam de caderno de erro, mas na época eu já tinha feito isso e eu fui fazendo e aprimorando, e hoje eu posso falar com propriedade que nós estamos no caminho certo. O material tem uma qualidade estúpida, o método, eu agreguei muito valor ao método porque eu estudei para delegado da Polícia Federal, foi aprovado em toda a primeira fase, com prova objetiva, prova discursiva, peça. O teste de aptidão física teve um índice de reprovação de 44%. Eu passei psicotécnico, exame médico, investigação social. Tá? Mas eu nunca tive sonho de ser delegado da Polícia Federal, não tinha interesse. Com todo respeito, não. Eu fui para atualizar meu método realmente e sempre trabalhando em empatia com vocês no geral, que eu acho que esse é o diferencial. Eu tenho que testar meu método para melhorar os pontos, né? Saber onde eu preciso potencializar. Então, por isso que eu continuo estudando e fazendo prova. Mas eu passei para delegado da Polícia Federal e aprimorei mais ainda o meu método. Então, eu fiz também a mentoria com Augusto Cury, o Thiago Brunet. Eu fiz um investimento bem alto, tá? Cerca de uns R$30 mil aproximadamente, para exatamente evoluir, crescer nessa parte de controle emocional também, que eu percebi o seguinte: o meu método, ele é muito bom, o material não tinha, passou a ter um material, não tinha material, a gente só tinha um edital codificado, não tinha um material de apoio esquematizado. E o material de apoio esquematizado ele foi introduzido agora, a partir de 11 de novembro para cá, com a turma Sereia Delta 1. Mas eu sempre tive meus cadernos, eu sempre tive um material, mas a gente não cedia isso para o aluno. Passou a ceder porque eu vi que para delegado da Polícia Federal, os materiais, ainda que fossem bons de alguns cursos, curso A, B, né, o curso E, eram muito prolixos. E eu senti dificuldade em administrar isso, porque eu estava com pouco tempo para estudar. Eu tinha cerca de 2 horas por dia para estudar, para delegado da Polícia Federal, e eu não conseguia administrar. E dava aquela sensação de fracasso. Olha, eu com toda a experiência. Eu não conseguia vencer o conteúdo e acabava prejudicando minha fixação, porque eu ficava com aquela sensação horrível de não ter completado o meu estudo. Com toda a minha experiência, eu comecei a cair nessa armadilha de novo. Eu falei, não, calma aí, tá errado. Aí eu comecei a desenterrar meus cadernos, atualizar, e foi onde nasceu o material que vocês vão ter acesso exclusivo na turma Sereia Delta 2.0, como a turma Sereia Delta 1.0 está tendo. Aí é outro nível. Eu já compartilhei aqui com vocês, a mesma estrutura dos materiais que vocês já tiveram acesso aí aqui na internet. Outra coisa que eu vi como um grande diferencial estudando para a Polícia Federal foram os simulados, que também não tinha nos treinamentos passados. Fez uma diferença estúpida na minha aprovação para delegado da Polícia Federal. Nós instituímos isso, por quê? Eu não sei se vocês já tiveram acesso aqui aos simulados, se vocês gostaram, tem um alto padrão em relação aos comentários, tudo muito bem esquematizado, com muita novidade, tentando trazer mais próximo possível, onde a banca, a examinadora pode trazer a pegadinha na prova, já antecipando essas situações que você possa vir a passar. Isso faz uma diferença muito grande, gente, muito grande. Hoje, o que faz a diferença para a sua aprovação são esses pequenos detalhes, que num somatório, num conjunto, vai fazer exatamente com que você consiga fazer uma prova e obter ficar acima da nota de corte, obtendo sua aprovação. O mercado hoje está muito igual, tem tudo muito parecido. Então, você tem que fazer essas comparações, o que tem de melhor, tá? O que hoje tem de novidade que vem agregar valor aos seus estudos. É isso que vai fazer diferença. O resto é resto. E essa parte de controle emocional, eu comecei conversando com meus alunos, né, comecei a fazer minhas anotações e comecei a perceber. O método é bom, né, o material. Na época, o edital codificado, como eu me refiro. Hoje é um novo edital codificado, mais o material de apoio esquematizado. Na época, sempre foi bom. Tinha aluno que passava e tinha aluno que não passava. Eu falava, mas por quê? O que está acontecendo? E eu pesquisando, né? Se meu método ele é bom, ele tinha que aprovar todo mundo, né? E eu comecei a me martirizar, me cobrar com isso. Só que eu cheguei à conclusão que eu tinha um limite. O meu limite, né, de 1 a 100, presta atenção nisso, de 1 a 100, meu limite ia até 50%. Tá? Na época, eu até me cobrava mais. Eu botava para 60% e vocês 40%. Não, hoje é meio a meio.
Porque eu faço tudo que posso, eu ensino o meu método, eu compartilho o melhor material que existe hoje, com todo o carinho e toda a dedicação que ele foi feito. Então eu tenho 50%. É o que eu faço, em conjunto com os professores que são nossos parceiros e a minha equipe. E você tem 50%. Quando eu falo que você tem 50%, você tem a obrigação, né, de respeitar seu sonho e estudar meu método. Entendeu? Esse é o diferencial. Você precisa estudar meu método para aprender. Não adianta passar o olho. Eu falo isso com meus alunos, eu insisto. Além disso, você tem um material e tem que manter a fidelidade nas minhas orientações. Aí você faz esses 50%. Esse conjunto vai potencializar para que você consiga a sua aprovação. Só que tem um porém. Tem a parte do critério de cunho psicológico. Porque todos nós somos seres humanos. Nós não somos objetos, nós não somos máquina, nós não somos robôs. Nós somos de carne e osso. E nós temos, de certa forma, uma volatilidade em decorrência da vida, decorrência natural da vida, de um dia a gente está muito bem, outro dia está mais ou menos, um dia está ruim. E quem estuda para concurso público tem uma tendência a desenvolver algumas vulnerabilidades psicológicas. E, consequentemente, esse descontrole emocional faz com que todo o trabalho que eu faça não seja aproveitado por você. Então, por isso que eu fiz um investimento de aproximadamente R$30 mil, no período do ano passado, de 2018 até um período de 10 meses de 2019, fazendo a mentoria com o Thiago Brunet e com o Augusto Cury, aprendendo muito a parte de controle emocional. E como eu sou especialista em concurso público, eu agreguei valor e trouxe para o treinamento. Outra coisa diferenciada, a parte da linguagem neurocientífica, tá? A parte da neuroplasticidade dos neurônios. Eu sou hoje um dos únicos profissionais de concurso público que, além de conteúdo jurídico, de conhecimento e experiência, eu tenho essa especialização em neurolinguística. E eu trouxe isso também para o material e potencializou muito a qualidade. Então isso agregou muito valor. Então, assim, no geral, são todos esses detalhes que fazem a diferença entre você efetivamente estudar com qualidade, aumentar seu desempenho ou não. O segredo, além de alguns outros, não é quantidade, é qualidade. Infelizmente, nos é ensinado quase nossa vida toda a primar, a nos preocupar com quantidade, a exaurir conteúdo. E não, na verdade, se você conseguir estudar um pedaço da matéria, mas com qualidade, sendo um material destinado para isso, você está no caminho certo. O ideal é você aprender, como eu falo, de forma fragmentada, não é aprender de uma vez. Imagina você comendo um bolo de chocolate de uma vez. Você vai passar mal, não vai dar certo. O ideal é você comer o bolo por fatias, durante um período. Então é assim que eu trabalho com o meu método, o processo de automatização do seu cérebro, o processo de repetição. Eu nunca vi ninguém sair da barriga da mamãe já andando de bicicleta. Se você já viu, me conta, porque vai ser um feito histórico. Não, você tem um processo. Você vai se arrastar, você vai engatinhar até começar a andar, ainda vai cair, batendo um pouco a cabeça aqui, acolá, até ficar ereto e conseguir caminhar. Hoje você caminha e você não fica olhando para os seus pés, para saber a distância dos seus pés, o tamanho dos seus passos, é automático. Você anda de bicicleta, você já deve ter tomado um monte de tombo, hoje eu tomei, mas hoje você não fica parado olhando, né? Nossa, eu ando de bicicleta, olha, dirigir, ninguém nasce dirigindo. Mas a prática vai te levando à perfeição, de certa forma. Então isso se chama de automatização do cérebro, que faz com que sejam criadas fendas neurais e a parte do processo neurolinguístico seja potencializada pela interligação dos seus neurônios, vão ficando acelerados. E aí você passa a memorizar. Tudo na nossa vida segue esse princípio de repetição, de automatização do cérebro. Só que não adianta você repetir por repetir. Não. É exatamente o diferencial. É onde entra a minha experiência e o meu método. Você tem que repetir, mas de forma organizada. Você tem que repetir com um balanceamento, sem excessos. Você tem que repetir com um direcionamento suficiente e necessário. É desse jeito. Nós somos o curso que oferece mentoria, os outros não oferecem. Nós somos um curso
que a gente acompanhe todas as fases. No geral não tem isso. Tá? A gente faz simulado personalizado, discursiva com personalização, peça, todo o conteúdo programático, material disponibilizado para você, além do meu método. E o segredo é o seguinte, quem faz um trabalho de metodologia também hoje, para delegado de polícia, está cobrando R$ 1.468, tá? Mais de R$ 1.400. Então, assim, quem está achando caro o que a gente está cobrando, está por fora do valor de mercado. Tá? Tem um curso que começa com Alfa, aí, da vida, cobra R$ 7.000. Tá? Tem curso famoso, começa com C, está cobrando R$ 1.680. Curso de R$ 3.600, certo? Está nesse patamar. Então, assim, cuidado. Tá caro. O que interessa é o valor que você vai ter agregado aos seus estudos. Você vai agregar valor para você conseguir bater sua meta, que é a aprovação, tá? Dentro de tudo que eu já falei, que não dá para prometer aprovação. Você tem que se esforçar, fazer seus 50%. Eu vou fazer meus 50% com a minha equipe e os professores parceiros. Você tem chance de disputar a vaga e ser aprovado. Não existe milagre, não existe mágica. Meu método não vai sentar e fazer a prova para você. Vai ter que ralar para cacete. Mas você vai com certeza ter chance muito mais do que o estudo que você faz hoje tradicionalmente. Que você não evolui e fica se matando, tá? E de certa forma se sentindo incapacitado, né? Ficando deprimido. Então, assim, não está caro. Tá? No geral não está caro. É um preço justo. Todas as leis extravagantes que caem para concurso de delegado de polícia, são mais de 14 leis extravagantes, direito constitucional, direito administrativo, processo penal, empresarial, direito civil, processo civil, é desse jeito. Até você que está estudando para delegado da Polícia Federal, esse curso é para carreira policial. Aproveita todos os concursos de delegado. Na boa, já vou mandar o recado. Esqueça toda essa tralha, com todo respeito. Abre a gaveta, guarda lá. Você vai ter que manter fidelidade ao Serei Delta 2.0 para você crescer com qualidade. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Eu vou já ficando por aqui. Obrigado aos meus novos alunos da turma Serei Delta 2.0, a todos os meus alunos que sempre confiam no meu trabalho em conjunto, né, com a minha equipe. Muito obrigado. Quem tiver interesse, eu já falei, pode chamar no WhatsApp. E com certeza nós estaremos juntos, quebrando tudo. E lembre-se, treinamento difícil. O combate é o quê? É fácil. Fui!